Bem-vindos à live de quarta-feira. Essa vai ser uma live curta e direta ao ponto. Hoje nós vamos falar de Direito do Consumidor e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vanessa entrou. Estou aceitando aqui para a gente começar o bate-papo. Só um minutinho que ela já está entrando para a gente já começar, porque vai ser uma live curta, direta ao ponto, para a gente ter mais ou menos aí uns 30 minutos de live, de bate-papo. Ei! Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Já comecei falando aqui um pouquinho da LGPD, mas você que vai fazer todas as honras da casa vai nos guiar. E aí, Tudo quando bem. o pessoal vai entrando, para a gente tentar manter o horário, aí você se apresenta Sim. e aí a gente começa nosso bate-papo. Bom, eu sou advogada, eu sou especialista em direito imobiliário e empresarial e estou atuando agora com a LGPD há mais ou menos um ano, fazendo treinamentos e estudando bastante, porque cada dia é uma novidade, cada dia é uma surpresa, né? Na verdade, é a novidade, né? Tá tudo ainda muito recente e alguns advogados saíram na frente, como é o seu caso. Só esclarecendo que você está pelo lado da empresa, não é isso? Eu trabalho com a parte empresarial, né? Esse é o meu foco, né? Mas o que acontece? Eu acho que assim, o nosso dever como advogado é esclarecer, né? A gente tem que passar as informações. Por quê? Além disso, nós somos consumidores e nós somos titulares. Então a gente deve esclarecer todos os direitos que existem, né? Porque não é pelo fato de trabalhar com empresa, já trabalhei muito com o consumidor, advoguei muito na área do consumidor, no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá. E então, assim, eu acho que todos devem saber dos direitos que existem, né? Eu quis dizer na empresa no sentido da adequação da empresa para atender a Sim, lei, né? sim, o meu foco maior com a LGPD é a prevenção, né? Então, o meu foco é adequar as empresas, passar para as empresas o que elas devem fazer, mas não seja por isso, a gente não vai também passar para o titular os direitos deles, é isso que eu quis Claro. referir. Né? Então, no meu entendimento, o titular seria como o consumidor, né? Consumidor final, né? Isso. Então vamos fazer você, no caso, um apanhado do que é a lei, o que são os dados pessoais, né? Porque Lei Geral de Proteção de Dados. Que dados são esses? Dados pessoais sensíveis e tal. Vamos lá. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger os dados pessoais, tá? As pessoas às vezes pensam que ela surgiu do dia para a noite. Na verdade, não, ela já vem de uma construção legislativa há muito tempo e nós temos, como sabe, a Constituição Federal, que já garante a questão da proteção à vida, à inviolabilidade. Nós temos o Código Civil, que regulamenta também. Nós temos o Código do Consumidor, no artigo 43, especificamente falando já de proteção de dados, né? Ele já fala ali, direito à revisão de dados. A gente está com um projeto de emenda à Constituição para incluir a proteção de dados como um direito fundamental, ainda não está aprovado. E aí nós temos, então, o Marco Civil da Internet, também de 2014, que veio falar de proteção de dados na esfera da internet, e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que ela trouxe? Ela trouxe regras. Porque o que acontece? Os nossos dados estão aí. Todo mundo utiliza dados, todo mundo quer dados. Nesse então, momento, isso está um pouco... estamos fornecendo dados, né? Com certeza, vários dados, né? Então, a lei traz várias regras, normas, mas ela também conceitua para ficar um pouco mais fácil. Então, o que são dados pessoais? Muitas pessoas, né, não entendem, só pensam no RG e no CPF. Verdade. Então, o dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa tornar aquela pessoa identificável, tanto de forma individual ou coletiva. Então, nós temos CPF, identidade, um e-mail, um telefone, um endereço, uma foto. Então, são vários dados pessoais. Então, a lei se refere a dados de pessoa física, tá? A gente não está falando aqui de dado empresarial, então é dado de pessoa física. E também a lei diferencia dados sensíveis, que seria dados biométricos, dados de saúde, e dado que possa, talvez, ocasionar alguma discriminação com a pessoa, como filiação ao sindicato, a questão de cunho político, seria? Também. Então, assim, tudo isso é dado. Então, a lei traz dado sensível, dado pessoal e dado pessoal sensível.
O dado pessoal sensível tem algumas exceções, uma forma específica de tratamento da lei, né? Eu ia... Não, pode falar, pode falar. Não, continua. Não, eu ia, então, assim, só com relação a dados, né? Então, assim, a lei também fala muito em titulares, as pessoas, quem é o titular? O titular é o dono do dado, somos nós, pessoas físicas, tá? E o tratamento, que seria o tratamento, tratamento é qualquer coisa. Então, uma coleta é um tratamento, tá? É a operação de tratamento, de coleta, armazenamento, dados que já estão armazenados das empresas há muito tempo, dado físico, online. Não precisa compartilhamento. ser agora, né? A partir da vigência da lei. Oi? Não precisa, então, ser a partir da vigência da lei? Não. O que acontece? Mesmo os dados que já estão arquivados, se eles já foram coletados antes da lei, se eles estão sendo ainda utilizados pelas empresas, eles têm que se adequar. Então, não é que a lei retroage, a lei se aplica a dados que estão sendo utilizados. Então, se já foram coletados, eles têm que ser adequados à lei. E aí, quando a gente fala dados coletados, por exemplo, eu vou numa loja e para eu fazer uma compra, a pessoa pede meu nome, meu endereço, minha data de nascimento, CPF, o nome da minha mãe, e daí vai. Pode fazer muita coisa com isso. Oi? Sim, pode fazer muita coisa com esses dados. Né? E aí, para quê? Né? Para que querem esses meus dados? Tem alguma utilidade? A data do meu nascimento vai me dar um desconto? E uma coisa que eu percebo é assim, sua data de nascimento e seu e-mail. Aí, isso é uma questão que eu tenho com a lei, assim. O e-mail, pelo que eu já li, me corrija se eu estiver errada. Se eu dei numa compra meu e-mail, tá subentendido que eu vou receber promoção daquela loja. Eu entendo que não, eu não dei para receber promoção. Tem que me perguntar, você quer receber e-mail da minha loja? Isso. O que acontece? O consentimento nunca é subentendido. Nunca. O consentimento, ele deve ser claro, expresso, destacado. Então, assim, claro que se a loja pede, a gente acredita que seja para isso, mas a loja não pode achar que a gente acha. A loja tem que dizer, eu posso coletar o seu e-mail para lhe enviar promoções? Eu posso coletar o seu e-mail para lhe mandar um cartão de aniversário? Não, eu não quero. Então eu não vou coletar. Então ela não pode. Se ela coleta, é claro que essa coleta de dados tem alguma finalidade. A questão da lei, a lei determina que as empresas, os controladores, que podem ser pessoas físicas, tá? Então, assim, controlador ali que a lei fala não é só empresa. Nós, advogados, que lidamos com os dados, somos controladores também. Então a gente está nos dois lados, né? Isso. Tem que dizer de negócio ali. Tem que dizer para o titular qual é o motivo da coleta. O titular tem que saber para que está sendo coletado o dado e ter a opção de não fornecer. Claro que assim, depende muito do dado e do negócio que está sendo feito. Tem dados que sem o fornecimento não há um negócio. Agora, uma questão complicada que a gente vê muito é essa questão do CPF, né? Na farmácia. Coletar CPF na farmácia. Então, assim, São Paulo já tem uma lei, tá? Eu não lembro agora, não vou recordar se foi janeiro, fevereiro, ano passado, eu não lembro o dia da lei que foi promulgada, que não pode ser coletado CPF assim. Eu vou te dar um CPF para dar desconto. Porque a gente pensa no seguinte, qual é a relação que um CPF traz para um desconto? Nenhuma. Porque o que acontece? A empresa pode ou não pode dar desconto? Isso é uma coisa. A empresa não é obrigada a dar desconto. Ela não precisa dar desconto. Né? A empresa é privada, é o dono do desconto. É uma coisa. Agora, condicionar um desconto a um CPF, ela está comprando. Então, assim, ela está pegando esse teu dado por algum motivo. E a gente sabe que, infelizmente, assim, qual é o motivo, né? Isso. E aí, para o desconto, entendo eu que não há motivo. Porque o que acontece? Então, assim, tu sabe como a gente, como advogado, a gente tem o convênio na OAB, tá? Então, tem empresas que a gente, como advogada, se a gente chegar lá e disser que é advogado, a gente ganha desconto. Ok. Aí, eu passei por isso essa semana, que eu fui numa farmácia, e ela pediu meu CPF para me dar um desconto. E aí, eu até perguntei para ela assim, tá, mas se eu te der, eu sou advogada, eu falei para ela, como é que eu uso o desconto da OAB? Ela, não, tu me dá o teu CPF que eu vejo tudo que tu tem. Entende? E aí, só que assim, a gente nota que não há preparação. Tem empresas que estão dizendo que estão se adequando e não estão fazendo de forma errada, e muitas não estão, né? Então, assim, teve outra que eu fui questionar também o CPF e eu fui comprar no cartão de crédito. Cartão de crédito. Eu não tenho relação nenhuma com a loja, eu entro, pago no cartão e saio.
O rapaz queria que eu fizesse um cadastro. E eu disse, não, eu não vou fazer. E ele, não, mas se eu não fizer, eu não te vendo. Eu disse, não, mas isso está errado. Então, assim, mas então, se tu não me der o CPF, eu não te dou desconto. Eu não pode trocar o produto. Meu Deus, é outro absurdo. Não tem o menor sentido, né? Não tem sentido. E se ele pode até alegar o seguinte, o meu sistema, a troca está condicionada ao CPF. Mas ainda assim, né, pensando na questão do sistema, o seu indexador está errado, né? Sim, porque... que vai vincular. Aí é um caso de adequação também do sistema? Sim, porque o que está errado? Porque vamos falar um pouquinho agora na parte do direito do consumidor. O que me dá direito de trocar um produto? A nota fiscal? Não é o CPF. Na verdade, até a política de troca, né? Se aquela loja fala que tem a troca, não está condicionado ao CPF. Mas qual é? Porque se eu compro um produto e dou de presente para alguém e não serviu, ele não pode ir lá trocar com a nota? E aí o que vincula o CPF? Não é ele que está indo trocar, então assim, isso não existe. Essa questão do CPF, antes da lei, era por isso. Por quê? Com o CPF, então, vamos voltar no exemplo da farmácia. Com o CPF, eles sabem o que eu compro, quando que eu compro, a frequência que eu compro, as doenças que eu possa ter, enfim, seja o que for. Aí começa a enviar, podem enviar produtos para mim, e eu penso, que legal, ele sabe que eu estou precisando de tal coisa. Claro, tá me acompanhando. E o pior, que é né, a promoção também. E o que acontece? O que é mais grave, que foi o que ocasionou na lei lá de São Paulo, infelizmente, é a venda disso. É o compartilhamento para seguradoras, planos de saúde. Então, assim, a gente infelizmente sabe que isso acontece. E a lei proíbe expressamente o compartilhamento de dados de saúde com seguradoras. Isso está expresso na lei. Sabe uma coisa que acontecia comigo? E eu acho que é legal também a gente falar, eu recebia todo final de semana, porque aqui em Vitória, algumas grandes concessionárias, não sei se em outros lugares, faziam, né, antes da pandemia, um evento em uma concessionária, para vender carro. Todo perto de final de semana eu recebia uma ligação da mesma concessionária me convidando para um café lá. Normalmente acontecia no sábado. E aí falava assim, indicar o seu telefone. Aí um dia eu falei assim, quem indicou? A gente não pode falar. Eu falei, olha só, eu nunca comprei carro com vocês, nunca fiz o cadastro de vocês, então eu quero saber quem foi que passou meus dados. Nunca mais me ligaram. E uma vez, tem pouco tempo, eu recebi uma ligação desse negócio de depilação, acho que era até da franquia da Xuxa, assim, e a pessoa falou assim, olha, a sua colega fulaninha de tal passou o seu telefone te indicando para uma promoção e tal. E eu achei interessante, porque falou o nome da pessoa. E é raríssimo isso acontecer, né? Que Sim. É o certo, na verdade. Sim. O que acontece, assim, ó, especificamente para isso, tá? O titular tem o direito de saber, quando liga, como que tu conseguiu o meu dado? Não vou te dizer, é obrigado a dizer. A lei traz, assim, e isso que vincula muito com o direito do consumidor. A lei traz o artigo específico, o artigo 18, se eu não me engano, no parágrafo 1º, que o titular tem como direito de peticionar, então, de pedir perante o controlador qual é os dados que você tem meu, o que está sendo feito com ele. Mas eu não tenho que responder. Não, tem, em 15 dias. E além disso, o titular também ele pode ir também nos órgãos de defesa do consumidor. Lá no parágrafo 8º, se eu não me engano, ele fala isso. Então, o titular pode fazer esse pedido e, ao mesmo tempo, no direito do consumidor. E também reclamar depois na autoridade nacional, enfim. Então, o titular agora, é isso que eu te digo, antes da LGPD estava tudo muito assim, mas tu me deu o e-mail uma vez, agora tu vai ficar recebendo. Não tinha regra o jogo, agora tem. Então, assim, mas eu já tinha coletado teu e-mail antes. Não importa, tem que mandar um pedido hoje. Posso continuar? Eu estou recebendo alguns assim. Olha, você tinha um cadastro aqui conosco, quer receber? Aí eu escolho se sim ou não. Mas muitos não, muitos estão mandando e eu estou cancelando. E outros, essa semana me aconteceu também disso, de eu responder, onde é que tu conseguiu? Aí 2 me responderam, eu consegui num cadastro em tal lugar. Eu disse, mas no cadastro em tal lugar, não foi para passar, entende? E aí a responsabilidade é de quem coletou esse dado. Então, se eu estou sendo incomodada por alguém, a responsabilidade perante a LGPD é de quem forneceu este dado para esta empresa. A LGPD não elimina a responsabilidade civil, criminal, enfim. Né? Ela trouxe mais sanções administrativas. Né? Colocou regras mesmo, né, também. Sim.
O Bruno, do Direito da Enfermagem, ele fez 2 perguntas aqui. Ai, não vi. Esta opção pode ser um simples sim. Eu acho que é a questão do e-mail da loja, acredito eu. E também a questão Na captação de lista, tá. O que que acontece? Olha só. O consentimento tem que ser claro e inequívoco, tá? Vamos falar do consentimento, que é uma das bases legais, a lei traz 10, tá? Só que o consentimento tem que ser claro e inequívoco. Então, tem várias formas de fazer. Por escrito, por um aplicativo. Então, a empresa pode ter várias tecnologias. Só que o que que acontece? Neste caso da farmácia, por exemplo, que eu passei esta semana, que a moça me atendeu e veio falar da LGPD para mim. Eu achei isso, tava achando o máximo, porque eu disse, foi a primeira vez que uma loja falou. E aí, quando ela começou a falar, eu olhei para ela, não, eu entendo, eu trabalho com isso. Ela olhou, e daí ela ficou tranquila, e eu ouvindo. Não, então eu quero coletar teu CPF para cadastro, para desconto. E eu disse para ela, tá, e como é que funciona? Vocês vão compartilhar meus dados? Não, a gente não vai. E eu sei que compartilham. E eu disse, não, tá, então como é que funciona o consentimento? Não, aí assim, a senhora fornece a sua biometria, o seu dedo aqui. E eu olhei para ela, como assim? Então vocês vão transformar o meu dado pessoal, que era somente o meu CPF, agora vocês vão ter a minha biometria. Vocês não podem, começam a coletar um dado sensível. Aí ela ficou mirando, ela não entendeu nada, né? Porque ela não sabe, essa é a questão. A atendente da farmácia, o vendedor da loja, não sabe isso. Então falta treinamento dessas pessoas. Né? Quanto mais aponta. Não. E é isso que eu penso, é uma rede de farmácia, não é uma farmácia, é uma rede grande de farmácias, adequando desta forma. Aí dá uma cartelinha dizendo que está adequado ao LGPD, pedindo consentimento com biometria. Gente, tem outras formas muito mais fáceis de fazer. Mas, infelizmente, é assim, é uma lei que nem os advogados estão sabendo. Sim. Imagina o consumidor final. Nossa. Então, eu imagino que essa adequação por parte da empresa ainda vai se estender por muito tempo, porque não vai ter essa contrapartida. O consumidor, ele não sabe disso. Ele está achando que a farmácia está fazendo um favor para ele, pegando o CPF para dar um desconto. E dando desconto. Então, infelizmente, a gente precisa conscientizar os consumidores, assim, né? Sei lá, talvez a MPD faça um movimento aí no futuro, não sei, para conscientização, porque coisas básicas do consumidor não sabe, imagina, né, uma questão mais, uma lei recente, de certa forma. O que acontece, o que eu tô vendo, assim, como eu te disse, o meu foco é a prevenção, porque eu tô querendo adequar as empresas para elas não esperarem o quê? Demanda judicial. Porque, infelizmente... E multa. Porque o que vai acontecer? Por exemplo, assim, a NPD não vai ter pernas para atuar sozinha. A gente sabe disso. Não tem como. E aí, são 5 diretores, não há como. Então, o que vai acontecer? Infelizmente, vai ser um consumidor, como já tem ações em andamento, já teve, então tem uma ação de um bilhete lá de passagem. Vai ser assim, começar a entrar com ações, a empresa começando a receber demanda judicial, começando a receber intimações, e aí ela vai correr para tentar se adequar. Eu acho essa a pior parte, porque aí nós já estamos correndo atrás de multa. Porque o que acontece? A lei traz multas pesadas, tá? As multas ainda não estão sendo aplicadas. É para ser em agosto desse ano. A NPD está se organizando para trazer cartilhas, enfim, como que vai ser a graduação dessas multas, tá? Tem várias penalidades. A NPD também, que pode ser que a galera não saiba. Isso. A NPD, assim, a lei trouxe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como um PROCON. Isso aí, como um PROCON, exatamente. Então, é uma autoridade vinculada à União, tá? Já está formada por 5 diretores, ela custou para ser formada, foi formada há pouco tempo, ainda não está assim, atuante, ela já lançou a agenda dela agora, ela está fazendo uma consulta até o dia 1º de março, se eu não me engano, uma consulta específica para as pequenas e microempresas, autônomos e MEIs e startups, como se adequar à lei, porque a lei, realmente, se tu for olhar algumas coisas, é um pouco difícil. Nomear uma pessoa específica na empresa para cuidar disso, sabe? Um custo grande para os pequenos. Na verdade, tudo infelizmente, né, a gente passa por isso, né? É muito custo. Então, a Autoridade Nacional vai ser esse órgão que vai regular. Então, qualquer problema que aconteça, o titular vai na empresa, tenta resolver com a empresa, não funcionou com a empresa, ele pode ir na Autoridade Nacional fazer uma reclamação. A Autoridade Nacional faz hoje, né? No PROCON, isso. Com o PROCON, isso. Resolveu com a empresa, não resolveu com o PROCON, entra com processo judicial, né? Exatamente, isso. E aí tudo isso não impede uma ação judicial.
como já temos ações judiciais, né? Já temos ações judiciais antes da lei em vigor, agora com a lei em vigor, já temos condenações. Então, assim, e aí no Poder Judiciário não há parâmetro, assim, não dá pra dizer vai ser X valor ou não. Porque a LGPD traz algumas sanções, muitos estão falando, assim, da multa alta de 50 milhões. Só que, assim, tem umas outras penalidades que as empresas também têm que se atentar. Bloqueio de banco de dados, por exemplo. Aí pensa numa empresa que precisa dos dados e a NPD vem e bloqueia. Eu acho que, dependendo da empresa, é muito mais grave do que o valor da multa, sabe? Então, eu entendo que, assim, infelizmente, a gente sabe que as coisas no Brasil é um pouco mais devagar, porque a lei não é de agora, a lei é de 2018, né? Já teve 2 anos para as empresas irem buscando, e as empresas, infelizmente, a gente sabe da demanda que a burocracia e outras coisas, né? Então, as empresas vão deixando. Quando vier o problema na minha porta, eu vou resolver. Pode ser tarde, pode ser muito custoso. Por enquanto não tem a multa, mas de qualquer forma já tem os processos judiciais, né? Falando em processo judicial, quero dar um exemplo que até prometi lá no Stories, que eu ia falar, que na verdade foi um processo de 2019 e ainda né, não estava em vigência a lei. E eu tive um processo que é muito comum, que o meu cliente ele tem uma conta de telefone celular e ele recebeu uma cartinha falando que ele tinha contratado um seguro de vida. Ele achou aquilo estranho, achou que era golpe, não deu importância porque ele não contratou. No valor de R$ 5,90. E depois ele conferindo a conta de telefone dele, viu lá serviços de terceiros no valor de R$ 5,90. Ele falou, uai, tem alguma coisa errada. Quando ele foi olhar, ele conferiu, de fato, era o seguro de vida. Ele foi ao Procon. Primeiro ele entrou em contato com a empresa. A empresa não resolveu. Ele foi ao Procon, suspender a cobrança por 2 meses, depois voltar a cobrar. E aí eu entrei com um processo contra a telefonia. A empresa se defendeu falando que ela foi uma mera intermediadora da negociação, só que ela não apresentou contrato, não apresentou nada. Enfim, por conta de R$ 5,90, a empresa foi condenada à indenização por dano moral e a repetição em débito, mas aí a gente não considera do dano material, né? Porque foi um valor realmente pequeno. Mas a minha tese principal foi o uso indevido do dado pessoal do consumidor. Nada mais é do que a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E quando eu era estagiária, lá no núcleo de prática jurídica da faculdade, o processo que eu mais entrava, vou falar o nome da empresa, que a gente está numa live intimista, mas Renner, CA, Riachuelo e Marisa, elas colocavam várias. Eu lembro que tinha uma escola 24H, tipo 24 horas. Gente, o que eu atendia de consumidor que colocava eram uns valorzinhos assim, R$ 3, R$ 5, R$ 7, que a pessoa não percebe. Lei Geral de Proteção de Dados aí, ó. Pensa no montante disso para a empresa. Muito. E eu vou dizer assim, eu passei com várias demandas contra telefone, assim, ó. A minha atuação, para mim, para minha família, e de coisas assim. Mas é só R$ 3, R$ 5. Mas não importa, tá errado. Então, assim, isso foi o quê? Foi um compartilhamento de dados. Então, tu fez os dados na empresa para ter o telefone. Né? E aí eles incluem essas várias coisas em outras empresas ou passam os seus dados, que agora o que acontece? Assim, a gente começa a receber, às vezes, ligações. Claro que teve esse vazamento de dados, mais um vazamento de dados, né? Enfim, todos os CPFs de todo mundo que nasceu até 2019 tá por aí. Não só CPF, né? Tudo. Então a gente começa agora a receber ligação, e-mail, enfim, é complicado. E a gente fica, o que a gente vai fazer? Para quem que a gente vai reclamar? Sabe? Então, por isso que eu ainda bato na tecla de, como eu trabalho com empresas, de prevenção, né? Às vezes assim, é custoso, mas eu acho que é mais fácil fazer do que esperar uma demanda que pode vir a fechar uma empresa, tá? Eu já vi isso. Eu já atuei e, infelizmente, uma reclamação trabalhista que fechou empresas. Fecha. Então, assim, fecha, e ações de consumidor e indenização, enfim, já passei por isso, e é triste, sabe? Porque a gente, assim, como a gente está aqui trabalhando, as empresas também querem trabalhar. E, infelizmente, assim, a gente não pode dizer, mas a lei é mais uma burocracia. Sim, mas a gente está no Brasil, a gente, se quer trabalhar, se quer empreender, tem que seguir as regras, entende? Eu já ouvi essa questão da burocracia, tá dificultando a vida do empresário. Só que, assim,
vamos trazer para nossa realidade. O meu CPF, se eu dei para minha operadora de telefonia para contratar um serviço, é para aquilo que eu quero. Então, sabe, eu acho que é mais do que uma burocracia, é uma questão de Sim. respeito, meus Ética. dados, né? É diferente, aí a gente pode marcar uma outra live, que nosso tempo tá batendo, né? Que eu quero seguir esses 30 minutos. A gente pode fazer uma live na questão das redes sociais gratuitas, que as pessoas ainda têm essa ideia de que é de graça. Nada é de Não graça. percebe que são os dados que estão ali no jogo, né? Os dados é o novo petróleo. Mas isso é um assunto para uma outra live. Essa eu Sim. queria que fosse bem introdutória, assim, porque, como eu disse no começo, se o consumidor, se o advogado não tem consciência disso, o advogado não tem, eu entendo que o consumidor menos ainda, Claro. sabe? Eu acho que cabe a gente, já que os órgãos talvez demorem a fazer isso, a gente, né? E a gente tem aquele olhar atento para as demandas. E como eu falo especificamente para advogado começando, essa pode ser uma ótima demanda de início, né? Porque é uma demanda simples, vamos chamar assim, e que acontece com bastante frequência, como várias no direito do consumidor. Ô, Vanessa, adorei. Eu espero que o pessoal tenha conseguido entender bastante, assim, e acompanhado nossa linha de raciocínio. Eu vou deixar a live salva para quem quiser, que eu acho que, de verdade, é um assunto extremamente importante. E graças a Flávia, que me introduziu, né, que nos apresentou e que me introduziu nesse assunto, assim, insistentemente ela vinha. Você já ouviu falar da LGBT, sabe? Sim. E graças a ela, eu entrei um pouco antes de alguns colegas, assim, que eu sei que ainda não se atentaram a isso. E quero aproveitar para convidar para a próxima live, já fazendo um jabá. Confirmei com o doutor Rodolfo Chiquini. A próxima live de quarta-feira, às 19 horas, vai ser sobre prerrogativas do advogado. E aí que está em pauta, né, esse vídeo Sim. que viralizou aí na internet. Então fica aí o próximo convite para a próxima live. Vanessa, muito obrigada. Quero marcar outras lives com você para a gente conseguir avançar Vamos mais nesse assunto e aprofundar. E é isso. Muito obrigada. Boa noite, galera. Agradeço agradeço. Espero que a gente tenha pelo menos conseguido trazer, né, Ana Paula, um pouquinho para as pessoas, para o teu público também aí, pelo menos o que é, para saber também como buscar, né? E eu acho que a gente está no momento também de um pouco de ajuda, sabe? Um pouco de colaboração. Então, assim, da nossa parte como advogado, colaborar com a informação, da parte do consumidor. Né? E isso da parte do consumidor também, buscar os seus direitos, mas também procurar fazer com que ele seja atendido de uma forma que a empresa também se adeque, porque às vezes as empresas também não sabem para onde vão. Né? A gente sofre do lado como consumidor, eu já sofri muito, mas eu também já do outro lado como empresário, às vezes não é muito simples também da gente resolver as coisas, sabe? Então eu acho que essa é uma troca, sabe? Deve ser sempre uma troca. Para todos os meus clientes e agora os meus alunos, eu sempre oriento, primeiro fala com a empresa. A gente não precisa tudo ir para o judiciário. Quando Sim. extrapola, a gente vai... Porque às vezes uma conversa com a empresa resolve, né? Eu só vou responder aqui, se eu não me engano, é Maria. Se eu não me engano, porque eu já conversei com ela. Isso vai ser uma outra live que eu já estou convidando a Vanessa aqui publicamente, que é a questão das redes sociais, os nossos dados. A gente fornece Ótimo. os nossos dados. E a rede social, de forma muito inteligente, rastreia a gente oferecendo coisas, né? Fazendo os anúncios. Mas vai ser uma live mais para o futuro. Vamos marcar uma próxima, sim. Tá bom? Gente, boa noite. Muito obrigada, Vanessa. Até a próxima. Tchau, abraço.